Você já pensou como Salomão, o rei mais seguro e próspero da história, saiu de filho bastardo para se tornar uma lenda? Ele não apenas conseguiu riquezas acumuladas, mas também deixou um legado espiritual que impacta gerações até hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os 12 princípios que transformaram a vida de Salomão e como você pode aplicá-los para alcançar sabedoria, sucesso e uma vida em alinhamento com o propósito de Deus. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua vida para sempre. Vamos juntos desvendar os segredos do rei mais sábio da Bíblia. Primeiro princípio: humildade e dependência de Deus. Já Salomão iniciou seu reinado em um momento de grande responsabilidade e pressão. Após a morte de seu pai, Davi, ele herdou um reino vasto e próspero, mas sabia que por si só não seria capaz de governar com sabedoria. A atitude de Salomão diante desse desafio é um exemplo de profunda humildade. Em 1 Reis 3:7-9, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? A humildade de Salomão nos ensina que nossas limitações não são fraquezas, mas força. Quando nos rendemos a Deus e buscamos sua direção, abrimos espaço para que Ele opere em nossas vidas de maneira poderosa. A Bíblia diz: antes Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa graça divina é o que nos capacita a superar desafios, tomar decisões sábias e alcançar o propósito que Ele tem para nós. Esse princípio significa começar cada dia regularmente, fazendo com que não tenhamos todas as respostas, mas podemos confiar em Deus. A humildade nos coloca em posição de receber a sabedoria, a força e a direção que vem do alto. Como diz em João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Devemos buscar a Deus com um coração sincero e aberto, confirmando que sem Ele nada podemos fazer. Segundo princípio: busca incessante por sabedoria. Salomão é amplamente conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Mas essa sabedoria não veio de forma automática. Ele buscou diligentemente, valorizando o conhecimento como um tesouro inestimável. Em Provérbios 4:7, Salomão declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Ele não apenas adquiriu sabedoria para si mesmo, mas também abordou com outros, escrevendo livros cheios de conselhos práticos para a vida. A busca incansável pela sabedoria foi o que permitiu a Salomão resolver disputas complexas, administrar um reino próspero e viver em harmonia com outras nações. Ele estudou a natureza, a vida humana e meditou nos preceitos divinos, sempre buscando entender os caminhos de Deus e como aplicá-los em sua liderança. Essa busca constante foi alimentada por uma sede insaciável de aprender e crescer espiritualmente. Para nós, buscar sabedoria significa estudar a palavra de Deus, aprender com nossas experiências e estar aberto ao ensino de outros. A sabedoria não é apenas uma coleção de conhecimentos, é a aplicação prática desses conhecimentos em nossas vidas. Salomão nos lembra, Provérbios 3, 13-18.
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Terceiro princípio: justiça e integridade. Uma das qualidades que destacaram Salomão como rei foi sua habilidade de julgar com justiça e agir com integridade. Ele compreendeu que um líder justo trazia estabilidade ao reino e agradava a Deus. Um dos exemplos mais conhecidos de sua justiça está em 1 Reis 3:16 a 28, quando duas mulheres disputavam a maternidade de um bebê. A solução de Salomão revelou sua sabedoria e profundo senso de justiça, trazendo paz à situação, fortalecendo sua confiança como um líder imparcial e íntegro. Salomão sabia que a justiça não poderia ser comprometida. Ele entendeu que a base de um governo sólido e de uma vida bem-sucedida era a retidão. Em Provérbios 21:3, ele escreveu: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Isso nos ensina que Deus valoriza ações corretas e corações íntegros mais do que rituais externos. Praticar a justiça e a integridade em nossa vida diária exige que sejamos honestos, tratemos os outros com equidade e defendamos a verdade, mesmo quando é difícil. Salomão nos desafia a viver de maneira que nossa vida seja uma luz para os outros, refletindo o caráter justo de Deus. Quarto princípio: fidelidade na administração de recursos. Salomão era um administrador habilidoso. Ele compreendeu que cada recurso que lhe foi confiado, seja dinheiro, tempo ou talento, deveria ser usado com sabedoria e para a glória de Deus. Um exemplo claro disso foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra monumental que foi planejada detalhadamente por seu pai Davi. Ele reconhecia que tudo o que possuía vinha do Senhor e que era apenas um mordomo desses bens. Essa intenção o levou a investir em projetos que beneficiariam tanto o povo quanto o reino de Deus. Salomão escreveu em Provérbios 21:5: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado, tão somente para a pobreza, ensinando que a administração dos cuidados traz prosperidade. Para nós, ser honesto na administração de nossos recursos significa planejar, economizar e investir de maneira que honre nosso Deus. Também nos damos generosamente sabendo que Deus é a fonte de tudo o que temos. Quando somos mordomos fiéis, Deus nos confia ainda mais, como está escrito em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quinto princípio: temor ao Senhor. Salomão declarou em Provérbios 9:10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor ao Senhor não é medo, mas reverência e respeito profundo por Deus. Esse princípio guiou cada decisão de Salomão no início de seu reinado. Ele sabia que sem Deus, mesmo a maior sabedoria seria inútil, e que a verdadeira prosperidade vinha de uma vida submissa aos preceitos divinos. Esse temor levou Salomão a viver com uma consciência constante da presença de Deus. Ele entendeu que suas ações e decisões tiveram consequências eternas. Em Provérbios 14:27, ele escreveu: temor do Senhor é fonte de vida,
para desviar dos laços da morte. Esse princípio nos ensina que, ao reverenciarmos a Deus, encontramos direção, proteção e vida abundante. Aplicar o temor ao Senhor em nossa vida diária significa buscar agradá-lo em tudo o que fazemos, desde as decisões mais simples até os maiores desafios. Isso nos mantém no caminho certo, nos afastando do pecado e nos aproximando de uma vida plena e abençoada. Sexto princípio: aliança e oração contínua. Salomão mantinha uma relação constante com Deus através da oração. Quando dedicou o templo, fez uma das orações mais profundas e significativas registradas na Bíblia em 1 Reis 8:22 a 53. Ele pediu que Deus estivesse sempre atento às orações feitas naquele lugar e que perdoasse e abençoasse o povo de Israel. Essa aliança com Deus foi o que sustentou Salomão em seus momentos mais desafiadores. Ele sabia que a oração não era apenas um ritual, mas um meio de buscar orientação, força e renovação espiritual. Por meio da oração, ele reafirmou sua dependência de Deus e renovou sua aliança com o Criador. Para nós, a oração contínua é essencial para mantermos uma conexão viva com Deus. Ela nos fortalece, nos dá paz e nos permite entregar nossas preocupações a Ele. Salomão nos lembra que, sem comunhão constante com Deus, perdemos o foco e nos afastamos do propósito divino. Por isso, devemos orar sem cessar, confiando que o Senhor sempre nos ouve. Como diz Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Sétimo princípio: sabedoria na tomada de decisões. Salomão foi um exemplo de discernimento na hora de tomar decisões. Sua sabedoria era visível em todas as áreas de sua vida, desde questões políticas até decisões pessoais. Em 1 Reis 3:16 a 28, a famosa história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê é um testemunho poderoso de sua habilidade em julgar com equidade. Salomão propôs dividir a criança em duas partes, e a verdadeira mãe imediatamente renunciou ao seu direito, preferindo salvar a vida do bebê. Essa solução brilhante revelou sua capacidade de discernir a verdade em situações aparentemente impossíveis. Esse princípio nos ensina que decisões sábias exigem mais do que conhecimento. Elas requerem paciência, análise e, acima de tudo, uma busca por orientação divina. Salomão sabia que cada decisão impactaria seu reino e sua relação com Deus. Por isso, ele dependia da sabedoria celestial para guiar seus passos. Em Provérbios 16:10, ele escreveu: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Na nossa vida, a sabedoria na tomada de decisões significa buscar a Deus em oração antes de agir. Devemos considerar as consequências a longo prazo e estar dispostos a esperar pela direção divina. Essa abordagem nos poupa de muitos erros e nos posiciona para o sucesso, permitindo que vivamos em alinhamento com o propósito de Deus. Oitavo princípio: visão e planejamento estratégico. Salomão não era apenas um rei sábio, ele era também um visionário. Sua capacidade de planejar e visualizar o futuro foi fundamental para o sucesso do seu reinado. Um dos maiores exemplos disso foi a construção do Templo de Jerusalém, uma obra grandiosa que exigiu planejamento meticuloso e coordenação de recursos. Salomão sabia que essa construção não era apenas um projeto arquitetônico, mas uma representação física da presença de Deus entre o povo de Israel. A visão de Salomão o permitiu liderar com clareza e propósito. Ele estabeleceu alianças estratégicas,
organizou trabalhadores e garantiu que cada detalhe fosse executado com excelência. Salomão entendia que, sem visão, o povo pereceria. Esse princípio nos ensina que, para alcançar grandes feitos, precisamos ter uma visão clara e determinação de planejar cada passo do caminho. Aplicar isso em nossa vida envolve definir metas claras, criar estratégias e buscar continuamente a orientação de Deus para ajustar nossos planos. Quando combinamos visão com ação, nos colocamos no caminho da realização, preparados para enfrentar desafios e transformar sonhos em realidade. Nono princípio: trabalho diligente e persistência. Embora Salomão tenha recebido sabedoria divina, ele sabia que nenhum sucesso vem sem esforço. Ele acreditava no valor do trabalho diligente e entendia que a prosperidade era resultado de dedicação constante. Em Provérbios 10, 4, Salomão escreveu: "As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza." Ele liderava pelo exemplo, mostrando ao povo que a disciplina e o trabalho duro eram essenciais para manter a estabilidade e o crescimento do reino. A persistência de Salomão é evidente na forma como ele administrava seus projetos e governava seu povo. Ele não se intimidava diante dos desafios. Pelo contrário, via cada obstáculo como uma oportunidade para aprender e crescer. Sua dedicação inspirou aqueles ao seu redor a darem o melhor de si em tudo o que faziam. Para nós, o trabalho diligente significa fazer tudo como se fosse para o Senhor. É preciso enfrentar cada dia com determinação, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. A persistência nos leva a superar barreiras e alcançar níveis de sucesso que nunca imaginamos possíveis. Deus recompensa aqueles que trabalham com fé e perseverança. Décimo princípio: generosidade e serviço ao próximo. Salomão compreendia o poder da generosidade. Ele sabia que a riqueza não tinha valor se não fosse usada para beneficiar os outros. Em Provérbios 11, 25, ele escreveu: "O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá." Salomão utilizou sua posição e recursos para construir o templo e fortalecer o reino, sempre pensando no bem-estar do povo. A generosidade de Salomão não se limitava a dar bens materiais. Ele também compartilhava sua sabedoria. Por meio dos Provérbios e Eclesiastes, ele ofereceu conselhos valiosos para que outros pudessem viver vidas plenas e abençoadas. Ele sabia que servir ao próximo era uma forma de honrar a Deus e fortalecer a comunidade. Esse princípio nos lembra que dar é uma forma de semear. Quando somos generosos com nosso tempo, dinheiro e talentos, estamos plantando sementes que produzirão uma colheita abundante. Em Atos 20 e 35, Jesus disse: "Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: 'Há maior felicidade em dar do que em receber.'" Assim como Salomão, devemos usar nossas bênçãos para impactar positivamente a vida dos outros, confiando que Deus multiplicará tudo o que oferecermos de coração. Décimo primeiro princípio: sabedoria no uso do tempo. Salomão entendia o valor do tempo. Em Eclesiastes 3, 1 a 8, ele descreve que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele sabia que o tempo era um recurso limitado e que deveria ser usado sabiamente para cumprir o propósito de Deus. Salomão dedicava seu tempo a estudar, orar, liderar e construir.
Ele priorizava o que realmente importava, evitando desperdícios e distrações. A sabedoria no uso do tempo é fundamental para alcançar o sucesso. Salomão nos ensina a sermos intencionais com nossas ações, estabelecendo prioridades claras e mantendo o foco no que realmente importa. Ele também nos lembra de aproveitar cada momento, pois o tempo não pode ser recuperado. Para aplicarmos esse princípio, devemos aprender a gerenciar nosso tempo de forma eficiente. Isso significa dizer não ao que não agrega valor e dizer sim às oportunidades que nos aproximam de nossos objetivos. Ao alinharmos nosso uso do tempo com a vontade de Deus, experimentamos uma vida mais produtiva e equilibrada, cheia de propósito e realização. Décimo segundo princípio: amor e reverência a Deus. O princípio mais importante que guiou a vida de Salomão foi seu amor e reverência a Deus. No início de seu reinado, Salomão demonstrou um profundo desejo de agradar ao Senhor, pedindo sabedoria para governar seu povo com justiça. Em 1 Reis 3:10-14, Deus não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas também riqueza e honra por causa de sua atitude de reverência. Salomão sabia que a verdadeira prosperidade e paz só poderiam ser encontradas em um relacionamento íntimo com Deus. Ele escreveu em Eclesiastes 12:13: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Essa consciência moldou suas decisões, influenciou sua liderança e o levou a construir um templo magnífico em honra ao Senhor. Amar e reverenciar a Deus é o fundamento de todos os outros princípios. Sem esse amor, nossos esforços são vazios e nosso propósito se perde. Esse princípio nos ensina que tudo começa e termina em Deus. Ele deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. A verdadeira grandeza, como a de Salomão, vem de uma vida vivida em completa submissão e amor ao nosso Criador. Esse princípio final é o alicerce sobre o qual todos os outros se sustentam, garantindo uma vida plena, abençoada e cheia de propósito. E agora que você conhece os 12 princípios que fizeram de Salomão um dos homens mais bem-sucedidos da história, é hora de aplicá-los na sua vida. Lembre-se, a mudança começa com uma decisão, e Deus está pronto para guiar cada um dos seus passos. Se esse conteúdo te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.